O capítulo começa quando Munir entra no escritório de Su e o velho careca pede que ele conte tudo o que aconteceu e o que Sarp fez quando descobriu sobre ele. Munir conta que ficou chateado assim que chegaram naquela casa, mas a desculpa de que Nezir os encontrou funcionou. Piril estava certo e acreditou na farsa. Sua diz que é porque Sarp ainda confia nela. Munir conta a Sua que aconteceu mais alguma coisa, ele não entende o porquê, mas Piril disse a Sarp que é por causa dela que eles estão seguros. Ou seja, Sirin não falou diretamente com Sarp, mas relatou tudo a Piril. Sua diz que isso não pode ser verdade, não há como Piril saber disso antes. Munir diz que tem certeza do que está dizendo. Ele pensou sobre isso o tempo todo, mas não encontrou resposta. Su ordena que Munir interrogue todos os homens sob seu comando para descobrir como Piril descobriu o que aconteceria. Eles têm que encontrar o informante. Munir aceita. Nezir está em seu escritório sentado olhando o álbum de fotos onde seu filho aparece. Azim chega e tenta falar com ele, mas Nezir diz que está muito decepcionado com ele. Chegou a hora de sua vingança e ele estragou uma tarefa que era muito simples. Bahar escapou de suas mãos. Uma mulher morreu por causa dele e ele sabe o quanto isso incomoda. Azim diz que ele está certo. Nezir diz que o pior de tudo é ser derrotado pelo assassino de seu filho. Ele zombou dele e não sabe quantas vezes já fez isso. Diz Azim que apesar de tudo que passou ele perdoou sua vida. Ele não se pergunta por que não o matou? Azim responde que pergunta a cada segundo e mesmo que pergunte a si mesmo, isso pode acabar com sua vida. Nezir diz que não é isso que ele fará, em vez disso ele terá que matar outra pessoa. O objetivo será muito simples, será Munir, ele matará seu irmão e fará isso sem ajuda de ninguém enquanto testemunha tudo. Azim fica surpreso com a ordem, mas finalmente diz que cumprirá tudo o que pedir. Sarp pergunta a Piril por que seu pai Sua não se preocupa mais com ele como antes e pede a Munir para ficar longe. Piril diz que sim, mas isso é difícil para Munir. Seu coração não permitiria isso, já que ele a conhece mais do que Su e sabe que se algo acontecer com ele ela morrerá. Sarp diz que foi por isso que Munir deu a ela a opção de salvar Bahar ou não. Ele poderia ficar calado e não sabe o que teria acontecido se ela não tivesse contado a ele o que aconteceria. Sarp abraça Piril e agradece novamente por ajudar a salvar sua família. Ele também diz a ela que ela é uma grande mulher e pede perdão por ter duvidado dela. Toda a família de Yelis está reunida na casa de Seida em luto. Os filhos de Yelis perguntam a Seida se podem ir ao quarto dela desenhar algo e ela responde que sim. Seida consola a mãe de Yelis que está sofrendo muito. Yeia vai até a cozinha e pergunta a Tisse se ela precisa de ajuda, mas a Tisse diz que já está terminando. Seida entra e Yeia pergunta se ela está bem. A loira responde que pelo menos é melhor que Yelis e melhor que sua mãe e filhos. Yeia pede que ele vá descansar um pouco. Seida, em estado de depressão, diz-lhes que não entende por que vivem se tem que esperar a morte dessa forma, para que lutem diariamente esperando o dia do fim. Viver talvez não faça mais sentido. A Tisse pede a Seida que o ajude com a comida por um momento e foge para o refeitório de Arif. Enver pergunta o que está acontecendo e a Tisse diz que está muito preocupada com Seida, pois diz que a vida não faz mais sentido para ela. Enver diz que isso é normal e as pessoas dizem que quando alguém que amam morre não é nada fácil. A Tisse diz a ele que não acha que seja tão simples, ela deveria ver a cara dele, já que ele conseguiu assustá-la muito e eu também. Ela teme que ele esteja pensando em suicídio e se assim for todos irão se arrepender. Ela corre de volta para o prédio e Arif e Enver sentam-se novamente. O velho diz a Arif que ele também não parece bem e pode ser porque Bahar saiu com Sarp. Arif com raiva pede que ela o esqueça. Ele então se desculpa por falar assim com ele e observa Yusuf sair do prédio e ir embora. Enver pede que ele não fique zangado com o pai, já que ele só agiu para salvar o único filho. Arif confessa que na verdade tem um irmão e Enver fica surpreso. Nizam e Doruk estão brincando na sala. Sarp pergunta se eles querem sair e explorar os arredores. Nizam diz que não sabe se sua mãe permitirá. Sarp diz a eles que ele é o pai deles e que eles não precisam sempre pedir permissão à mãe enquanto estão com ele. Nizam e Doruk dizem que já saíram para brincar hoje e não podem sair de novo ou a mãe vai ficar brava, porque eles podem ficar doentes. Sarp diz que tudo bem e se senta ao lado dele.
Ele pergunta se eles gostam do apartamento do bairro e as crianças respondem que adoram e que é incrível. Doruk pergunta a Sarp se a casa dele também é grande e ele diz que sim. Doruk conta que a casa da avó também é muito grande, tem 3 cômodos. Mas ele só tem um. Sarp pergunta se além de Seida e Elis eles têm mais vizinhos. Doruk diz que eles têm Arif e o tio Yusuf. Sarp pergunta se eles amam muito Arif e as crianças respondem que sim, ele sempre os apoia, tem uma cafeteria e às vezes prepara comidas deliciosas para eles lá. Nizam conta a Sarp que um dia eles fizeram um evento de paz na escola, pois sua mãe não pôde ir e Arif os acompanhou. Doruk diz que naquele dia Nizam apresentou Arif como seu pai. Nizam fica muito zangada e ao jogar os brinquedos no chão grita que isso não é verdade, mas Doruk diz que por isso ficaram zangados com ela naquele dia. Sarp tenta acalmar a filha dizendo-lhe que às vezes dizemos coisas que não queremos dizer, então está tudo bem. Doruk foge e Sarp diz a Nizam que ele sempre será seu pai, só eles sabem o quanto se amam e com certeza ele disse isso porque queria estar com seu pai. Nizam chorando diz que desejava tê-lo com eles naquele dia como todos os seus outros amigos. Sarp diz que isso não é culpa dele e que ele não deveria se sentir mal. Nizam abraça seu pai. Peril abre a porta de seu quarto para sair, mas encontra Sarp que lhe pede para conversar agora. Peril fecha a porta e pergunta o que há de errado. Sarp está com um tablet nas mãos. Ele pergunta por que ela pegou ali e deixou no sofá. Ele não quer que ninguém da casa use internet. Nem mesmo Bahar e os filhos, eles não deveriam ter conexão com o mundo. Bem, Bahar irá embora se descobrir que sua amiga está morta e ela poderia jurar que deixou aquele tablet no sofá de propósito. Peril pede que ela olhe o tablet e ela perceberá que ele nem tem cartão SIM. Ela não deve se preocupar, pois ela tem sido tão cautelosa quanto ele, pois caso ela não se lembre, seus bebês estão também em risco. Sarp pede desculpas a ela e antes de ela ir embora pede também o telefone dela, pois quer evitar qualquer risco de contato com o mundo exterior. Peril pergunta o que acontece se Su ou Munir quiserem contatá-los. Sarp diz que eles verão isso mais tarde, mas se Bahar vier perguntar, eles devem dizer que seus telefones não têm recepção lá. Peril lhe dá o celular e Sarp guarda no armário entre os cobertores. À noite vemos a Tisse, Seida e Eyal limpando a louça e arrumando o apartamento depois que os convidados do funeral já saíram. Quando Seida volta da cozinha, e Eyal diz a ela que precisa urgentemente de uma babá e gostaria que ela cuide dele para Bora novamente, e isso pode ajudá-la a se manter ocupada e distraída. Seida responde que não, ela não se sente apta para cuidar de uma criança agora. A porta toca e a Tisse abre para ver, ela diz em voz baixa que não quer deixar Seida sozinha. Ele pediu que ele fosse com eles, mas ele não quer. Enver se aproxima da cozinha e diz a Seida que eles estão muito preocupados com ela. Ela pode optar por ir para casa com eles ou eles ficarão com ela. Seida sorriu um pouco e diz que deve tê-los assustado por causa de todas as coisas que disse antes. No entanto, eles não devem se preocupar, pois ela não causará nenhum dano a si mesma. Ele não faz isso porque está feliz com a vida, mas porque tem o filho e precisa trabalhar para lhe mandar dinheiro. E Eyal pergunta se ela prefere que ela a acompanhe então. Seida sorri para ele e diz que não é necessário, eles realmente não precisam se preocupar. Além disso, se você tiver alguma dúvida, Arif estará atento a qualquer coisa. Ela entrega-lhes os casacos e os leva para fora. Assim que a porta se fecha e Seida fica sozinha, ela apaga o sorriso do rosto, senta no chão e começa a chorar enquanto diz, Elis, você foi embora. Bahar termina de vestir o pijama dos filhos e pede para eles irem para a cama enquanto ela vai até a cozinha terminar de consertar algumas coisas, apaga a luz e sai do quarto. Doruk se levanta da cama e avisa a irmã que vai dormir com o pai. Nizam diz que não pode, porque sua mãe ficará chateada. Doruk diz que não se importa e vai embora. Antes de entrar no quarto do pai, Doruk decide subir as escadas e entra no quarto onde Ali e Omer dormem. Ele se aproxima e olha para eles, mas ao tentar tocar em um dos bebês, eles acordam e começam a chorar. Doruk assustado sai correndo e entra no quarto de Peril muito nervoso. Ele vê que Peril está usando o tablet e ouvindo música. Ela olha para ele e pergunta se ele está procurando o pai. Doruk diz que não e pergunta se pode dormir naquela cama. Peril sorrindo diz que sim e pede para ele subir. Doruk a beija na bochecha e se acomoda ao lado dela.
Pede que o deixe jogar no tablet quando Piriu lhe mostra um jogo. O menino diz que é o mesmo que sempre brinca com eles. Piriu se sente um pouco mal e manda ele continuar jogando. Ao mesmo tempo, Sarp está no primeiro andar com seus filhos gêmeos. Nizam desce da entrada e observa Sarp pegar um dos bebês nos braços e dizer que o ama muito. A menina fica muito triste ao vê-lo com os outros filhos e seus olhos se enchem de lágrimas. Sarp vê Nizam e diz que seu filho acabou de ter um pesadelo, ele pode entrar e beijá-lo. Nizam diz não e foge chorando. Ela se tranca novamente no quarto e Sarp vai atrás dela, pede para ela abrir a porta, mas Nizam grita com ele que ele não é o pai dela, é o pai daquelas crianças e ela não o ama mais. Bahar sobe as escadas perguntando o que está acontecendo. Sarp conta o que aconteceu e diz que durante o dia ele tenta ignorar Ali e Omer o máximo que pode enquanto está com Nizam e Doruk. Bahar o interrompe dizendo que isso não é a coisa certa a fazer. Seus gêmeos também precisam de sua atenção, ele só precisa agir normalmente e cuidar de seus 4 filhos. Não é certo ele tentar esconder que também ama Ali e Omer, isso seria ainda mais doloroso. Ela conta quem ficará encarregado de falar com Nizam para que ele entenda. Bahar entra em seu quarto e pergunta à filha onde está Doruk. Nizam responde que foi dormir com eles igual ontem. Bahar diz que eles já haviam conversado sobre isso. Eles sabem que Doruk está muito animado por finalmente estar com seu pai e ela quer passar o máximo de tempo que puder com ele. Bahar diz a Nizam que acabei de conversar com Sarp sobre o que aconteceu com Ali e que ela também está chateada com isso. Bahar se aproxima de sua filha e diz a ela que Ali e Omer também são seus filhos. É claro que ele os ama assim como eles e demonstra seu amor. O coração humano é tão grande que tem capacidade de amar muitas pessoas e muitas pessoas. Agora ele tem mais 2 irmãos e quando crescerem sempre vão se proteger e se amar. Bahar pede que ele se lembre de uma época em que desenhou uma família muito grande e que chamou de Grande Círculo de Amor. Nizam diz que se lembra. Bahar consegue fazer a filha sorrir e pede que ela vá dormir agora, mas primeiro ela contará o sonho que teve com tia Yelis. Lembre-se que eles estavam na estufa e os dois estavam vestidos de uma forma engraçada. No sonho Bahar estava com um vestido preto muito elegante e Yelis apareceu atrás dela com seu vestido de noiva. Yelis disse-lhe que só o tinha usado uma vez e que achava um desperdício guardá-lo. Os dois caminharam pela estufa e Bahar encontrou o pai vestido de jardineiro. Ele sorriu ao vê-la e Bahar disse que sentia muita falta dele. Ele não entende por que está ali, se deveria estar morto. Seu pai pegou uma linda rosa branca e deu a ela. Então ela pegou uma rosa preta e deu para Yelis, que tentou dá-la para Bahar porque combinava com seu vestido, mas o pai de Bahar balançou a cabeça e Yelis disse que era melhor ele ficar com ela. Quando os dois se viraram para olhar novamente, o pai de Bahar não estava mais lá. Bahar e Yelis saíram para o campo, mas logo caiu um raio e começou a chover, só que em cima de Yelis. Ela pediu a Bahar que tomasse cuidado para não ficar doente e saiu correndo. Bahar caminhou em busca de sua amiga e só ouviu sua voz dizendo que ela estava em um lugar lindo com seu pai. Finalmente, Bahar saiu para uma estrada e encontrou a rosa negra no asfalto. Ela apenas ouviu Yelis dizer que não conseguiria descrever o lindo lugar em que está agora. Nizam pergunta à mãe se ela não se sente chateada por não ter podido sonhar mais com o pai. Bahar diz que, pelo contrário, ela está muito feliz, porque finalmente conseguiu vê-lo, pois sente muita falta dele. Além disso, tia Yelis disse que eles estavam em um lugar maravilhoso, então o pai dela deve estar muito feliz onde quer que esteja. Nizam diz que foi um grande sonho, mas deseja que Yelis não tivesse largado a flor que tinha nas mãos. Bahar, sorrindo, diz que Yelis é um pouco desajeitado, depois pede para a filha dormir, pois já é tarde. Enquanto isso, Piriu pede a Doruk que pare de brincar porque é hora de dormir e ela vai ler um pouco. Doruk pergunta do que se trata seu livro. Piriu responde que é um romance que fala sobre sonâmbulos, ou seja, pessoas que, enquanto dormem, se levantam e andam pela casa. Doruk ri e diz que gostaria de poder fazer isso. Então Sarp entra no quarto e sorri ao ver seu filho esperando por ele. Eles se deitam e dormem nos braços um do outro. Enver está com Atice e Sirin na reunião da sala antes de dormir. Atice e seu marido dizem que deveriam ligar para Seida antes de dormir. Sirin fica chateada ao ouvi-los, mas ela mesma entrega o telefone para que eles façam isso.
Atice liga para Seida e pergunta como ela está. A loira responde dizendo que terminou de limpar a casa e deixou tudo organizado caso outra pessoa queira ir. Atice pede que você ligue para eles em qualquer situação que precisar. Seida diz que está bem e se despede. Quando desliga podemos ver que ela mentiu, pois a casa toda está desorganizada e ela está deitada no sofá muito deprimida. Sirin pergunta aos pais se eles têm novidades sobre Bahar. Enver responde sarcasticamente dizendo que deve estar completamente feliz com Sarp. Sirin diz que não acha que eles estejam tão felizes, pois ouviu dizer que Peril e os gêmeos também estão lá. Enver e Atice ficam muito surpresos ao descobrirem isso. Peril acorda de manhã cedo. Doruk e Sarp estão dormindo e ela decide se levantar. Peril lembra que o marido guardava o celular no armário e pega tentando não fazer barulho. Doruk abre os olhos e olha tudo, mas os fecha novamente antes que Peril perceba. Ele saiu da sala furtivamente. Doruk lembra que conversou com Peril sobre sonambulismo. Ele acha que ela está nesse estado e se levanta atrás dela. Peril vai até o quarto, liga para Munir e avisa que não tem muito tempo. O que acontece é que Sarp perguntou como ela descobriu o sequestro e ela respondeu que foi ele quem a informou. Munir diz que isso não é verdade, mas Peril ordena que se o marido perguntar, ela deve dizer o que pede. Doruk está escondido atrás de uma mesa ouvindo tudo e diz que parece que Peril é sonâmbulo. Munir diz a Peril que se ele fizer isso Sarp odiará a sua. Peril com raiva diz que não se importa com isso. Doruk retorna rapidamente para seu quarto e vê sua mãe Bahar saindo de seu quarto e descendo as escadas. Bahar se assusta ao encontrar Peril sentada na sala, que esconde o telefone e diz que não consegue dormir. Ela pede a Bahar para conversarem sobre algo importante. Peril se aproxima de Bahar e diz que não foi ela quem a convidou para ir àquele hotel e nem ordenou o sequestro de seus filhos. Ela nunca conseguiria fazer isso, porque ela também é mãe. Bahar apenas olha para ela sem dizer nada. Peril diz que ele precisa lhe pedir um favor e que Sarp não deve saber que eles já se viram na escola. Bahar pergunta por que ela não deveria e Peril diz que ela mesma quer contar a ele pessoalmente. Bahar diz que de qualquer forma ela acha que Sarp não precisa saber, ela simplesmente não está interessada no homem que é seu marido. Peril olha para ela surpreso com a resposta e Bahar volta para seu quarto. No dia seguinte vemos Seida acordando no sofá no meio da bagunça, pois não limpou nada depois que os convidados do funeral foram embora. Ela lembra quando Arif conversou com Camil, antigo chefe de Yelis, e que a chamou de ladra por ter roubado o salário adiantado. Seida faz cara de brava, se levanta e se arruma, e depois sai do prédio andando rapidamente. Arif não pode vê-la porque está atendendo um cliente e acredita que Seida ainda está em seu apartamento. Pouco depois, Seida chega à loja de vestidos de noiva, onde estão Camil, sua esposa e outra funcionária. Seida pergunta quem é o dono e ao descobrir começa a destruir todo o lugar, empurrando os manequins e quebrando tudo em seu caminho enquanto diz que ousaram insultar sua amiga. Todos gritam e pedem ajuda, mas Seida tira um frasco de água sanitária da bolsa e espalha em todos os vestidos da loja. Finalmente ela pega alguns enfeites e joga contra a entrada de vidro e quebra as portas. Todos ficam chocados e apavorados. Seida diz que eles podem ligar para a polícia ou para quem quiserem. Atice está na cozinha com Sirin e Enver entra perguntando à esposa se ela ligou para Seida para saber como ela está. Atice diz que não, porque ainda é cedo e ela ainda pode estar dormindo. Enver pede que liguem para ela agora. Atice tenta fazer isso, mas Seida não atende a ligação. Enver pega o telefone e decide ligar para Arif para perguntar. Sirin diz que Seida deve estar dormindo ou tomando banho, eles deveriam parar de se preocupar com ninharias. Arif atende e ouve o pedido de Enver para ficar de olho em Seida, mas Arif avisa que Seida está bem. Ela está caminhando até a loja onde Yelis trabalhava, já que ele foi e a atacou. Ele tentará resolver para que eles não chamem a polícia. Arif diz que chegou à loja e ligará para eles mais tarde. Enver fica surpreso e conta à esposa o que aconteceu. Arif passa na frente da loja e vê toda a bagunça. Ele também vê que a polícia está conversando com Camil e ao virar o olhar, vê Seida dentro da viatura com uma cara deprimida. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!